Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para o nosso segundo episódio da nossa série de quatro do Emagrecer Podcast. Nosso assunto hoje é sobre medicamentos para emagrecimento. Eu sou a doutora Sônia Monteiro, sou médica, trabalho com nutrologia, emagrecimento e performance. E estou aqui com a minha co-hoster, a doutora Patrícia Freire. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre medicações para emagrecimento. E existe muita dúvida sobre isso, existe muito preconceito sobre isso, existe muita desinformação, né, sobre medicações para emagrecer. E hoje a gente quer tirar um pouco dos mitos sobre as principais medicações para emagrecer e desfazer algumas dúvidas que são comuns nos consultórios da gente, né? Os pacientes têm muito medo dessas medicações e nós queremos explicar como que funcionam e por que que são importantes no processo de emagrecimento. A obesidade ela é uma doença crônica, recidivante e progressiva. É uma doença de difícil tratamento. Então, por que, apesar da doença ser tão difícil de tratar, ela sofre de inércia terapêutica? Inércia terapêutica é quando a doença precisa de tratamento e esse tratamento não é oferecido pelos profissionais de saúde. A obesidade, ela sofre muito preconceito. As pessoas acham que a obesidade basta força, foco e fé. E a pessoa vai emagrecer se quiser. Não é assim. Ela é uma doença bastante difícil. E hoje os medicamentos são bastante eficazes. Não há porquê, hoje em dia, a gente continuar deixando os pacientes com obesidade sem tratamento adequado. Então, o que é que acontece? Existem várias nuances nessa história do tratamento medicamentoso, né? A primeira é que as pessoas confundem obesidade com uma característica física, como altura, cor de pele, cor de cabelo, e a gente sabe que não é, né? A obesidade, ela é uma doença, ela tem CID, e quando a Patrícia fala que ela é crônica, quer dizer que ela não tem cura, é uma doença que dura a vida inteira da pessoa. E recidivante porque ela vai e volta. Algumas doenças são curáveis. Por exemplo, uma pneumonia, você dá um antibiótico, a pessoa vai estar curada. Não é uma doença crônica, é uma doença aguda. Mas não é o que acontece com a pressão alta, com a diabetes e com a obesidade. São doenças crônicas e recidivantes. Elas ficam voltando, né? É muito difícil você tirar alguém da obesidade e manter a pessoa fora. Por quê? Porque ela é recidivante. E o que é que acontece? Na obesidade, é, é um, é uma coisa até seria cômica se não fosse trágica. Quando a gente para o remédio de obesidade, a doença muitas vezes volta. E isso é considerado um fracasso do remédio. É como se o remédio de obesidade não funciona, porque se parar, volta. Por que isso não acontece com as outras doenças crônicas? Na pressão alta, se você parar o remédio, a pressão sobe. E ninguém fala que o remédio para pressão alta não serve. Ele serve enquanto está sendo usado. Todo o tratamento ele funciona enquanto está sendo feito. Você para o tratamento, a doença pode voltar. Então, eu vou ter que usar medicação para obesidade sempre? Calma. Não em todos os casos. Às vezes, quando o tratamento não farmacológico é suficiente, você até pode parar a medicação. Mas isso não é o mais importante, certo? As pessoas têm uma preocupação enorme quando a gente começa a falar sobre medicamento para obesidade. Eu vou ter que usar para sempre? Isso não é o importante. O importante é tratar a obesidade. Por que que se tem tanto preconceito com o tratamento da obesidade, além de se considerar que é uma doença comportamental que basta força, foco e fé? Um dos fatores é que os primeiros medicamentos para obesidade, eles realmente não eram muito eficazes e eram muito perigosos. Hoje não. Hoje as medicações disponíveis para obesidade, elas são seguras e são eficazes. Inclusive, Patrícia, assim, as primeiras medicações que a gente usava eram as anfetaminas, né? Então, eram aquelas medicações que deixavam o paciente ligadão, que parecia mais uma droga realmente recreativa do que um medicamento. E o paciente tinha muito efeito colateral. Algumas pessoas, inclusive, tiveram surtos psicóticos por causa dessas medicações. E a partir desse fato que as pessoas ficaram com tanto medo de medicação para obesidade. Porém, depois que eles foram retirados do mercado, hoje a gente não pode utilizar, nenhum médico, não é permitido usar no Brasil, e em muitos países não são oferecidos os anfetamínicos, mas depois deles vieram várias medicações que agem em várias vias, né, do sistema nervoso central ou não, e que vão fazer
o paciente ter um controle melhor da fome. Por que que isso é importante? Porque durante o processo de emagrecimento, ele é um processo. A pessoa vai passar por várias fases. Além do que, o organismo de uma pessoa com obesidade, ele não funciona da mesma forma que um organismo de uma pessoa de peso normal. Todos os hormônios estão alterados. Tudo que ele inclusive os hormônios sexuais, os hormônios de estresse, Centros de saciedade. os centros de saciedade. Então, o corpo dele todo está programado para ganhar mais peso. Então, a medicação, ela dá uma esperança nisso, ela dá uma segurada nessa ânsia de comer. Muitas vezes elas agem no sistema de recompensa, né, e de fome e saciedade, e a gente consegue com que o paciente ache aquela dieta mais tolerável, pelo tempo que vai demorar para ela se tornar uma dieta rotineira para ele. Uma outra coisa muito importante em relação ao medicamento de obesidade é que não é remédio ou mudança de hábitos de vida. São as duas coisas. Exato. Então, muita gente chega, não precisa de medicação não, é só mudar os hábitos. Claro que não. Se fosse tão fácil, a obesidade não estaria só aumentando. Então, a função da medicação na obesidade é permitir a mudança de hábitos. Às vezes eu faço essa comparação. Nas doenças osteoarticulares, os medicamentos muitas vezes são utilizados para diminuir a dor, para que a pessoa possa fazer a fisioterapia. O tratamento é a fisioterapia, mas o medicamento permite que seja feita o tratamento eficaz, que é o exercício. Então, na obesidade, muitas vezes é a mesma coisa. Ok, o importante realmente é uma dieta hipocalórica, o exercício físico, o controle do sono e tal. Mas a medicação, ela permite, depois de todas essas alterações que o paciente com obesidade tem, ela regula essas alterações e permite com que seja possível com que as mudanças de estilo de vida necessárias sejam implementadas. Tá? Então, não é mudança de hábito ou medicação. São os dois. São os dois. E é muito comum chegar paciente no consultório, doutor, eu quero emagrecer, mas eu não quero tomar remédio. Eu falo, mas por que você não quer tomar remédio? Ah, porque alguém tomou e passou mal, alguém tomou e... Então, gente, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem medo, né? Eu já fui obesa, eu tenho muito mais medo de voltar a ser obesa do que tomar uma droga que vai me ajudar a segurar o meu peso onde ele está. Então, as coisas têm que ser medidas e pesadas. Se você está com uma obesidade grave, que já está lhe trazendo prejuízos no sentido de dificuldade de locomoção, no sentido de pressão alta, de diabetes, de esteatose hepática, você está sobrecarregando todo um sistema, né? Todos os seus órgãos estão sofrendo, em torno de 200 doenças estão associadas à obesidade, então você está sujeito a todas essas doenças, mas você não quer tomar uma medicação que vai lhe ajudar a controlar esse peso? Não faz sentido. Né? Isso aí é um outro aspecto de como a gente sofre preconceito no tratamento da obesidade. Como eles acham? Como se acha que a obesidade é apenas uma coisa estética? Ou que é uma coisa apenas de falta de controle na alimentação? De falta de disciplina, falta né? de disciplina? Então, por que eu vou dar uma medicação? Aí o que acontece? No tratamento da obesidade, os efeitos colaterais das medicações, eles são hipervalorizados. Até a sociedade a ABESO, que é a Associação para a Obesidade no Brasil, de tratamento da obesidade no Brasil, ela coloca isso. No tratamento da obesidade, as medicações, elas são muito mais exigidas em relação ao efeito colateral. Um mínimo efeito colateral já é uma se coisa torna terrível. Uma coisa absurda. Por quê? Porque, afinal de contas, como a obesidade é uma coisa estética, a obesidade é uma coisa de comportamento, então não precisa de remédio, qualquer efeito colateral do remédio é muito. E não é verdade. Isso aí é desconhecimento da gravidade da doença. Porque a obesidade não é só crônica e recidivante, ela é progressiva. Se você não fizer tratamento, a tendência é que a obesidade ela não só continue, como ela se agrave. E hoje em dia a gente sabe que não é só os aspectos de osteoarticular, né, dor articular, os aspectos que a gente percebe rápido na obesidade. Ela também aumenta muito a incidência de câncer. Câncer de colo Câncer de colo retal. Câncer de cólon,
câncer de mama, são cânceres muito associados à obesidade. E aí você não usar uma medicação que é eficaz, só pode ser justificado por desconhecimento mesmo. E também é importante a gente lembrar que as doenças associadas à obesidade, elas vão piorando ao longo do tempo. Então, por exemplo, você começa com uma pré-diabetes. Se nada for feito em termos de peso, você vai evoluir para uma diabetes. E aí o dano causado por essa diabetes, ele não é mais reversível. Então, se você deixar para emagrecer daqui a 10 anos, quando você já tiver uma diabetes instalada, você já pode ter uma neuropatia diabética instalada, você já pode ter uma retinopatia, né, uma doença de olho associada à diabetes, uma doença de rim associada à diabetes. E aí, o controle da obesidade ainda vai ser importante, mas já vai ser muito menos efetivo no controle dessa diabetes do que seria hoje. Atrasados. Então, não é para ser uma coisa atrasada. Outra coisa que atrapalha muito o nosso trabalho é o desconhecimento dos profissionais de saúde em termos dessas medicações para a obesidade. Então, muitos pacientes chegam para mim e dizem, o psiquiatra falou que não era para eu tomar remédio para emagrecer. O cardiologista falou que não confia em remédio para emagrecer. Como é que esse paciente vai chegar para a gente, que trabalha com emagrecimento, e vai confiar na gente? Se todos os outros médicos falaram que não eram confiáveis essas drogas. Então, além do desconhecimento do público leigo, existe o desconhecimento do público especializado. Lembrando que grande parte dos profissionais de saúde, não só dos médicos, estão acima do peso. Exato. Né? O que dificulta mais ainda o nosso trabalho. E assim, uma coisa muito, muito importante é que a gente deve diferenciar rebote de recidiva. Então, muitas vezes o paciente diz, eu não vou usar medicação, porque senão a minha obesidade vai ficar pior quando eu parar. Não, ela não fica pior. Já foram feitos vários estudos. O que acontece é que, como ela é uma doença crônica, ela volta. E como ela é uma doença progressiva, ela tende a piorar, com ou sem a parada do tratamento anterior. Então, não existe essa história de, se eu tomar medicação e parar, a minha obesidade vai ser piorada. Não vai. Outra coisa, emagrecer com remédio, ele não é menos... É porque, assim, obesidade, quando você emagrece, parece uma vitória pessoal de força, foco e fé. Não é, certo? A obesidade, quando você tem sucesso no tratamento da obesidade, claro que existe o mérito da pessoa de ter persistido no tratamento, mas ela não é para ser um tratamento heróico. Ela é para ser um tratamento como é um tratamento de doença crônica. Então, você tomar medicação não é menos louvável do que você emagrecer sem a medicação. Outra coisa, os medicamentos, hoje a gente já sabe que esses medicamentos, além de seguros, muitas vezes eles tratam comorbidades que existem na obesidade. Então, é, na verdade, mais saudável, vamos dizer assim, você usar a medicação do que você emagrecer com força, foco e fé, heroicamente, com muito mais sofrimento, porque acha que não pode tomar o remédio. Não. As indicações para a medicação, elas são já estabelecidas, e se você tem indicação de tomar remédio e não toma achando que vai ser mais heróico se você emagrecer sem medicação, esse é mais um aspecto do preconceito que se sofre em relação à obesidade, de achar que é uma doença de caráter, de comportamento, e não uma doença crônica, como a hipertensão e a diabetes. E isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Os pacientes, eles têm muita dificuldade em aceitar a medicação. Muitas vezes eles começam, eles param, eles começam, eles param. Porque, então, toda vida que você chega para alguém e diz assim, eu estou tomando remédio para emagrecer, a pessoa já tem 5 exemplos de pessoas que tomaram e não deu certo. Ou que engordaram de novo, ou que... Eu digo, gente, mas assim... Faz parte, a obesidade é assim. A obesidade é assim. Assim como tem gente que toma remédio de pressão e não controla a pressão. Assim como tem gente que toma 3 remédios de diabetes e não controla a diabetes. São todas doenças crônicas. O tratamento é difícil, o tratamento é individualizado. Eu preciso estar vendo aquele paciente várias vezes para ver se a medicação fez efeito. Se não fez, qual é a troca que eu vou fazer? O que é que ele tem associado? Se ele tem uma depressão associada a um tipo de droga, se ele tem uma ansiedade, se ele tem uma compulsão. Então, muitas vezes eu trato, não é nem a obesidade, é a compulsão que ele tem associada, é a depressão que ele tem associada. E enquanto isso, nós vamos fazendo um tratamento geral do paciente, ajustando os hábitos, melhorando o sono, vendo se ele tem uma apneia do sono que está atrapalhando ele de dormir, vendo se ele tem as outras
doenças associadas, uma deslipidemia. Às vezes, só ajustando isso, o paciente já tem uma melhora da qualidade de vida absurda. E também é importante a gente salientar que esses pacientes realmente precisam de um acompanhamento mais de perto. Não adianta ir no médico uma vez a cada 3 meses, porque não vai adiantar. Né? A doença é complexa, muitas vezes a gente tem que associar medicações, muitas vezes o paciente ele tem comorbidades que usam outras medicações. Então, assim, tratamento de obesidade, ele é um tratamento multidisciplinar, longo. Então, meus pacientes, eu já indico, não é uma consulta, é um plano de tratamento. A gente já tem que saber, quando vai ao médico, que tem que tratar que tem que fazer um acompanhamento, não é chega lá, faz uma consulta e pronto. Não, não é uma doença aguda. Se fosse uma pneumonia, você ia lá, faria uma consulta, tomaria uma medicação e resolvido. Não é, é uma doença crônica que causa outras doenças também. Então, geralmente, o paciente tem várias comorbidades que vão ser tratadas conjuntamente. E um detalhe também, além da gente ter dificuldade de fazer o tratamento com medicamentos, muitas vezes o paciente está usando medicações que engordam. Esse é outro grande problema, né? E assim, tem muita medicação que engorda e que os pacientes não sabem que engordam e eles não associam a medicação e às vezes a gente não consegue trocar porque o médico assistente, né? A gente precisa, se foi um psiquiatra que passou, um reumatologista, a gente precisa que o médico assistente nos autorize a trocar a medicação e muitas vezes a gente não consegue essa troca. Mas, assim, não é só esse o fator, né? Tem outros fatores, então a gente pode tratar as outras coisas que estão associadas a essa obesidade, além dessa medicação que atrapalha a perda de peso. Muitas vezes é possível mudar o medicamento, tá? Então, alguns medicamentos psiquiátricos, eles engordam, e a gente pode mudar por medicamentos que, ao contrário, ajudam no emagrecimento. Então, o paciente tem que ser visto como um todo, e todos os médicos têm que ajudar. Hoje, as coisas têm melhorado muito. Além da medicação de obesidade ser mais eficaz, elas têm bons efeitos cardiovasculares. Então, a gente está tendo, na cardiologia, aliados, que nós não tínhamos antes. Isso. Então, hoje, os cardiologistas, pelo menos os mais atualizados, eles ficam muito animados quando a gente começa a tratar a obesidade. Eles agora já sabem da importância do tratamento da obesidade e que alguns medicamentos utilizados, tanto para diabetes quanto para a obesidade, melhoram as alterações cardiovasculares dependentes dessas doenças e também as independentes dessas doenças. E a gente tem conseguido fazer um tratamento conjunto com a cardiologia. A reumatologia, às vezes, ainda tem uma dificuldade maior, porque alguns medicamentos, eles engordam e a gente, às vezes, não consegue trocar, mas é possível, mesmo usando um tratamento que dificulte a perda do peso, a gente, com outras estratégias, com outros medicamentos que contrabalanceiam isso aí, a gente consegue emagrecer, mesmo utilizando, por exemplo, o corticoide, que é uma medicação que tende a causar uma obesidade central, às vezes bastante resistente. E importante também lembrar para os pacientes que não quer dizer que a pessoa precise perder todo o excesso de peso. Então, muita gente diz assim, mas eu tenho 40 quilos para perder, eu não vou conseguir perder tudo isso. Então, ela já não quer nem começar, porque ela sabe que o caminho é muito longo. Mas, gente, vários estudos mostram que uma perda de 10% do peso já aumenta a longevidade, já melhora a qualidade de vida. Então, se você quer perder peso, não fique pensando que você vai ter que perder os 40 quilos. Pense que se você perder 10% desse excesso de peso, já vai ajudar muito na sua qualidade de vida, no seu cansaço, no seu sono, na sua rotina em geral. O tratamento da obesidade nem sempre visa normalizar o IMC. Ou seja, se eu tenho um paciente com obesidade, nem sempre o nosso objetivo maior é que ele fique magro. Por quê? Porque mesmo que ele não chegue vamos dizer assim, potencial estético que ele gostaria, né? Não chegue no peso esteticamente ideal, mas mesmo assim ele vai ter um ganho enorme, certo? Não só porque o processo de mudança de hábitos também já ajuda. Então, se eu tenho um paciente com obesidade, que ele melhora o sono, melhora a dieta, começa a se exercitar, ele já tem um ganho muito bom, mesmo antes de começar a emagrecer. Se a gente associa a medicação e ele perde peso, esse ganho
Se ele perde 5%, 10% do peso, é gigantesco. Qualidade de vida hoje e no futuro, certo? Outra coisa interessante, hormônio. O paciente muitas vezes diz que não consegue emagrecer porque está com os hormônios alterados. A tireoide está alterada e é por isso que ele engordou. Será que é verdade? Então, a tireoide ela tem muito pouco efeito, né, no peso, apesar de toda a lenda. É mais comum o hipertireoideu perder peso, né, quem tem hipertireoidismo, né, perder peso do que o hipotireoideu ter É um excesso de peso muito aquele grande. excesso de peso que a gente via antigamente, né? Antigamente tinha, mas hoje em dia é raríssimo, porque todo check-up, né? Qualquer médico vai pedir exame de tireoide e vai flagrar aquele hipotireoidismo muito no início. Agora, alguns hormônios realmente vão atrapalhar o emagrecimento e vão mudar a composição corporal, que são os hormônios femininos, né? Realmente, quando a gente vai entrando na menopausa, né? Essas mulheres acima de 40 anos começam aquelas alterações de humor, aqueles calores. Quando você notar que você começou a acumular gordura em regiões que você normalmente não acumulava, e mesmo sem mudar a dieta, essa alteração de composição corporal ela está associada à queda dos hormônios, né, femininos, tanto o estrogênio como a progesterona. Uma das primeiras alterações que as mulheres notam é o sono. O sono vai ficando muito difícil, muito ruim, e às vezes repondo a progesterona, isso já resolve. Então, as mulheres na menopausa, elas têm realmente que procurar ajuda o quanto antes, porque não só o peso, mas uma reposição hormonal adequada vai ajudar ela a ter uma qualidade de vida melhor, a conseguir fazer melhor os exercícios, a ter uma labilidade emocional, que a gente chama, que é aquela alteração de humor, vai ser menor. E é super importante, a gente não precisa mais ficar, né, naquela menopausa como era antigamente, aguentando os calorões, aguentando tudo. Não precisa sofrer. Não precisa mais sofrer, não precisa mais passar pela menopausa como as nossas mães passaram, porque hoje existem formas seguras para quem é candidata a uma reposição hormonal bem feita, melhora muito a qualidade de vida. Como o tratamento da obesidade, ele é abrangente. Então, quando a gente trata a obesidade, a gente não trata só com os medicamentos para obesidade. Então, os hormônios são muito importantes. No hipotireoidismo, por exemplo, ele não é causa de obesidade. Tá? Então, chegar, eu estou com obesidade porque eu tenho hipotireoidismo. Não é por causa disso. O hipotireoidismo muito descompensado, ele vai aumentar 3, 4 quilos, basicamente, de edema. Então, ele não é causa da obesidade, mas, claro, ele deve ser tratado. Os hormônios que vão se alterando na menopausa, precisa tratar. Então, não é só a medicação anti-obesidade especificamente, mas a gente tem que tratar também as alterações hormonais outras, né? Tanto cortisol, hormônios sexuais, a tireoide. A gente tem também que tratar as doenças associadas. O paciente com obesidade é uma pessoa. E as pessoas têm várias doenças. E várias doenças que nós temos, elas podem interferir no tratamento da obesidade. Se o paciente tem depressão, vai ser muito mais difícil ele aderir não só à dieta, mas também aos exercícios. Ela precisa ser tratada. Nem sempre o paciente com obesidade vai ter alterações como compulsão alimentar, mas se tiver, precisa de tratamento também. Outras doenças, por exemplo, gastrite, às vezes dificultam a adesão à dieta, precisam de tratamento. A gente tem que tratar o paciente com obesidade no todo, né? Porque todas as doenças que ele tiver, todas as alterações que ele tiver, podem interferir no processo de perda de peso. Lembrar que, além disso, né, a gente tem uma entidade hoje em dia que é até paradoxal, que é a sarcopenia no paciente obeso, né? A obesidade sarcopênica. Sarcopenia é um termo que a gente usa para falar que a pessoa tem pouca massa muscular. Ela é inicialmente uma doença de idosos, né? Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo massa muscular ao longo do tempo. E essa massa muscular vai fazer muita falta lá na frente. Então, às vezes, o paciente diz assim: seu fulaninho se internou para fazer uma cirurgia de hérnia e morreu. Por quê? Porque ele tinha tão pouca massa muscular, aquele idosozinho lá, seu fulaninho, tinha tão pouca massa muscular, que quando ele precisou passar por um procedimento cirúrgico, ele não resistiu, ele não tinha reserva muscular para aguentar aquela cirurgia mínima. Então, hoje a gente tem essa entidade, essa falta de músculo, a gente tem nos obesos também, porque como
o obeso come muita caloria, mas é uma caloria à base de carboidrato, e ele faz muito pouco exercício, ele não cria músculo. Então, é um volume muito grande de pessoa numa massa muscular pequenininha. E isso vai trazer vários problemas. É aquele paciente que opera e a ferida não fecha. É aquele paciente que faz um corte no pé e, além da diabetes, ele tem a sarcopenia. Então, ele vai ter toda uma dificuldade de cicatrização a mais. A sarcopenia, ela tem que ser tratada juntamente com a obesidade. E uma das principais coisas é o treino, né? O exercício é importante para a sarcopenia, o ajuste da dieta. Então, assim, parece incrível que um paciente com um peso tão alto tenha pouco músculo, mas está sendo cada vez mais frequente. Então, o exercício físico, ele faz parte do tratamento da obesidade. E precisa, não só porque ele ajuda na perda e manutenção de peso, mas também para evitar a sarcopenia. E no processo de emagrecimento, comumente a gente perde um pouquinho mais de massa muscular. Se você já começa com uma reserva pequena, a coisa fica ainda mais complicada. Pois é, e o importante, eu gosto de lembrar sempre para os meus pacientes que quando a gente faz o exame de bioimpedância, lá vem dizendo quanto de massa muscular o paciente tem e quanto de massa de gordura ele tem. Esse exame é o que vai guiar o nosso tratamento, porque muitas vezes o paciente diz assim, eu quero perder 20 quilos em 3 meses. E muitas vezes eu não vou conseguir entregar esse resultado para ele. Por quê? Porque essa perda de peso, ela não é saudável. Quando a gente perde peso rápido, a gente perde tanto massa de gordura, mas a gente perde muita massa muscular junto. E muitas vezes eu não posso me dar esse luxo. O paciente já tem tão pouca massa muscular que eu não posso obrigá-lo a perder peso tão rápido, porque senão ele vai perder muita massa muscular. Pode arriscar. E eu não posso arriscar que ele diminua tanto assim a massa muscular. Então, muitos pacientes eu preciso fazer uma perda de peso mais paulatina, mais devagar, com mais mudança de hábito, para que ele não perca tanta massa muscular. Então, tem toda uma ciência ao redor desse emagrecimento. Ele precisa emagrecer, mas ele não pode emagrecer a qualquer custo, de qualquer jeito. E quando a gente faz as dietas da moda, por que a gente é contra dietas da moda? Mas emagrece. Emagrece, mas emagrece muito à custa de massa magra. Quando você faz uma dieta da sopa, uma dieta do shake, uma dieta qualquer, você realmente perde muito peso muito rápido. Só que essa massa muscular que você perdeu, quando você engordar de novo, ela não volta. Então, se você tinha 22 quilos de massa magra e você perdeu 3, você vai ficar com aqueles 19, quando você voltar para a gordura, você vai engordar só a gordura de novo. E pior vai ficar ainda mais mais difícil você perder. Pior ainda mais a sua composição corporal e o seu metabolismo. Então, por isso que o pessoal às vezes fala que o efeito sanfona é perigoso. É principalmente nesse sentido, porque a gente perde, principalmente quem sofre de efeito sanfona, normalmente está fazendo a dieta da cabeça dele. Então, geralmente ele vai perder muita massa magra, além da massa gorda, e quando voltar, ele só vai voltar à massa gorda. Uma coisa também que a gente deve lembrar é da lipo. Lipoaspiração não é tratamento para obesidade. O paciente que vai fazer, o candidato à lipoaspiração é a pessoa magra. Pois é. É a pessoa magra. Ela já é magra, ela tem uma composição corporal fantástica, mas ela tem uma coisinha ali que está incomodando esteticamente. Essa é a candidata para lipo. Por quê? A lipoaspiração, ela piora o perfil metabólico se você engordar novamente. Porque ela tira a gordura, vamos dizer assim, mais segura, que é a do subcutâneo. Então, o ser humano, uma das vantagens evolutivas que nós temos é a capacidade de armazenamento de gordura no tecido subcutâneo. Isso era muito importante quando a gente sofria de escassez e fome. Por isso que a gente hoje engorda, né? Porque não tem mais escassez. Amém. Então, a gordura no tecido subcutâneo, ela está no lugar certo. Todo mundo tem que ter um pouquinho de gordura no tecido subcutâneo. Isso é proteção. Quando você faz a lipo, você tira os adipócitos dali. Se você engordar novamente, não vai engordar ali, porque ali não tem mais adipócito. Por isso que a pessoa que vai fazendo lipos sucessivas e vai engordando, ela vai ficando tão estranha, tão esteticamente estranha. Por quê? Porque ela está deslocando o tecido subcutâneo. Só que isso não é o pior. O pior é que se ela não tem mais os adipócitos do tecido subcutâneo, quando ela engordar novamente, ela vai para a gordura visceral. Então, a lipoaspiração, além de não ser tratamento para obesidade, ela piora o perfil metabólico. É proibido fazer lipo? Não, desde que você se mantenha magra.
Então, você emagrece primeiro, você fica linda, composição corporal perfeita, tem um excessozinho que precisa retirar, retira, e você depois não engorda mais. Aí tá ok. Nas pacientes que fazem lipoaspiração, é muito comum, quando elas engordam novamente, elas não engordam a barriga, porque, né, fez abdominoplastia, fez lipoaspiração, porém, é uma paciente magra que tem um fígado muito esteatótico. Quando você vai fazer ultrassom nessas pacientes, é muito comum você dizer, nossa, mas tão magra e o fígado tão branco. Por que isso acontece? Porque ela não tem mais tecido subcutâneo para guardar a gordura. Então vai tudo para as vísceras, né? Vai ficar aquela gordura visceral. E essa é a gordura mais perigosa que é a gordura que aumenta o risco cardiovascular, que é a gordura que faz com que o paciente tenha maior risco de morte. Então, tem que tomar muito cuidado. Quem faz cirurgia plástica tem que fazer consciente de que não pode voltar ao peso anterior. Porque ela vai voltar com um perfil metabólico bem pior. Isso. Ah, então lipo não é tratamento para obesidade. E outra coisa que parece um paradoxo também, né? Os obesos têm muitas deficiências nutricionais. Então, apesar dele ter muito peso, quando você pede o perfil, né, dos micronutrientes e das vitaminas, ele vem devendo um monte de coisa. As mais comuns são vitamina D e vitamina B12, mas tem paciente que vem devendo Tudo. tudo. Ele vem sem uma vitamina ok. E isso é muito triste, principalmente quando a gente fala do público infantil e do público adolescente. Gente, aumentou muito durante a pandemia o número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Então, aquela criança que precisava de uma nutrição muito adequada para que ela fizesse o estirão de crescimento, para que ela tivesse os picos hormonais bem feitos, para que ela conseguisse chegar na altura máxima, para que ela fizesse uma reserva óssea adequada, essa criança não está usando, assim, não está se alimentando para conseguir esses nutrientes que ela precisa. Para você ter uma ideia, a nossa massa óssea da idade adulta, ela é definida na adolescência. Então, um adolescente que come mal, quando for lá na frente, ele vai ter uma osteoporose, uma osteopenia, porque ele não formou uma massa óssea adequada na idade correta. E lembrar que a partir dos 12 anos nós já temos medicações que podem ser usadas como aliadas do tratamento de obesidade. Então, se você tem um filho, um sobrinho, alguém que está acima do peso, a partir dos 12 anos, já é possível fazer algumas medicações e ajudam muito e a criança vai conseguir passar por esse estirão de crescimento com menos déficits do que seria se ela estivesse obesa. Aí você imagina, se a inércia terapêutica já é uma frequente nos pacientes com obesidade adultos, nos pacientes crianças e adolescentes, o índice de inércia terapêutica é gigante. Ou seja, nós temos pacientes precisando de tratamento que não recebem tratamento algum. Isso aí é terrível. Isso é, mais uma vez, desconhecimento e preconceito contra a obesidade. A criança não vai emagrecer naturalmente quando crescer. Ela precisa de tratamento. E se você tem uma criança de 12 anos com obesidade, imagine, se for menino, ele provavelmente vai ter ginecomastia, então vai nascer peitinho. Imagine um adolescente de 13 anos com peitinho. Ele sofre bullying. Se é uma menina, ela vai ter menarca precoce, ou seja, ela vai menstruar mais cedo, ela vai se desenvolver mais cedo do que deveria. Ela pode ter uma pilificação masculina, porque ela provavelmente vai ter um ovário policístico, não vai conseguir ovular, vai ter dificuldade para engravidar mais para frente. Ambos vão ter acne, e aí vão ter... chega muito no consultório as crianças com o pescoço escuro. Aí a mãe chega e faz, eu já passei bucha, não sai. Gente, se você tem um filho que está com o pescoço escuro, axila escura, isso aí é resistência à insulina. Aliás, é hiperinsulinemia. A insulina do seu filho está muito alta e ela está levando à hiperproliferação dos queratinócitos nessa área. Então, ela vai ficar não só escura, mas com uma textura diferente. Ela fica meio aveludada, parece uma camurça. Isso aí é pseudoacantose nigricans. É um sinal de alerta. Seu filho está pedindo socorro. Precisa de tratamento urgente. Se ele continuar desse jeito, a diabetes tipo 2 vai chegar muito mais cedo. A gente tem visto cada vez mais cedo diabetes tipo 2. E diabetes tipo 2 é uma doença do metabolismo
da má alimentação, dos maus hábitos, ela praticamente não existia antes dos industrializados, né, da superalimentação que nós temos hoje. E ela precisa ser tratada com eficácia e rapidez. Pois é, e assim, a gente recebe muitas vezes pessoas que a gente diz assim, como seria ser magro? E a pessoa às vezes não sabe responder, porque ela é obesa de vida, ela já nasceu, se criou, ela não consegue nem imaginar o que é ser uma pessoa magra. Então, quando você vai propor o tratamento para um paciente, ele tem que pelo menos imaginar onde ele quer chegar. E muitas vezes esse paciente, né, essa criança, Nunca ela foi magra. nunca foi, ela não sabe. Ela vai imaginar uma coisa que ela nunca viu. Então, gente, tem que ter muito cuidado com as crianças, muito cuidado com os adolescentes, tratar o quanto antes, não fechar os olhos para essa realidade, porque você vai afetar psicológica, física e nutricionalmente essa pessoa para o resto da vida dela. Lembrar que a obesidade infantil é uma doença da família, do contexto familiar. Normalmente a gente tem que tratar a família inteira. Então, todo mundo tem que estar empenhado no tratamento. E assim, nossos filhos, eles são muito resistentes a nos obedecer, mas eles são excelentes em nos imitar. Se você quer ter um filho saudável, comece por você. Tenha hábitos de vida adequados. Se você tiver obesidade, trate o quanto antes. Não só porque vai ser mais fácil, porque é aquela coisa, não fica obeso. Se a obesidade chegar, trate o quanto antes, porque os efeitos colaterais, né, os efeitos metabólicos vão ser menores. Então, vamos falar especificamente de quais são as principais opções medicamentosas que nós temos hoje em dia e que podemos lançar a mão, tanto em monoterapia, ou seja, como a medicação única, como associadas, né? Muitas drogas a gente pode associar, muitas vezes a gente precisa associar, porque o paciente tem mais de uma necessidade. E lembrando que isso é individual, não é porque o seu colega está tomando 2 remédios para emagrecer que eles vão funcionar em você, né? A gente tem que ver cada indicação, cada contraindicação e o que é que a gente pode fazer para cada paciente, né? Então, a medicação que mais se fala de obesidade, com certeza, é o Ozempic, né? Que é a semaglutida. Ela é uma medicação que já está sendo comercializada nos Estados Unidos numa dose mais alta, que ele é chamado de Wegovy. E é a nossa principal arma, né, hoje em dia, contra a obesidade. Ela nada mais é do que um hormônio que a gente já possui. Ele foi modificado em laboratório e ao invés de ele durar 2 minutos na corrente sanguínea, ele vai durar 1 semana na corrente sanguínea. Ele age não só no estômago, fazendo com que você se sinta saciado antes, como age no sistema nervoso central, fazendo com que o nosso sistema de recompensa sinta menos prazer na comida. O Ozempic, né, que é a semaglutida, porque na verdade o Ozempic mesmo, esse nome é para tratar a diabetes, então o nome é semaglutida, né? Não, corta isso. Não precisa falar isso. Fala só semaglutida. É, semaglutida, que é melhor. 3, 2, 1. Então, a semaglutida, ela é o medicamento mais novo que nós temos no Brasil. Existem outros medicamentos para chegar. E atualmente é o que está na moda, porque ele tem uma eficácia importante, ele tem uma eficácia muito boa, mas não é para todo mundo. Então é importante você perceber que não é porque fulano tomou a semaglutida que vai ser o mais indicado para mim. Existem outros medicamentos, dependendo do padrão, por exemplo, que a gente chama de padrão de comedor do paciente. É o tipo de alimentação dele. O paciente que ele come muito em cada refeição, ele é excelente para semaglutida. Já o paciente que come pequenas pequenas né? porções, talvez a semaglutida não seja mais adequada no caso dele. A gente tem, por exemplo, o Contrave, que é uma medicação que age mais no sistema nervoso central. A gente tem uma medicação que é mais em conta, que é a sibutramina, que ela é bem mais em conta e ela tem um efeito muito bom. E é uma medicação muito segura para a grande maioria da população, né? Apesar de todo o pânico que se tem, então, ela é uma medicação segura e muito eficiente. A sibutramina, ela age no sistema nervoso central e, ao contrário do que se diz, ela não é uma medicação perigosa. Ela é uma medicação excelente, principalmente para mulheres jovens, tem um efeito muito bom, um custo-benefício excelente. Então, não existe só a semaglutida. Existe o Contrave, existe a sibutramina, existe o Orlistat, que ele não tem um efeito
emagrecedor muito grande, mas ele ajuda muito, porque o orlistat, ele diminui a absorção da gordura no trato gastrointestinal. Então, você diminui um pouco a ingestão calórica diária e também diminui a constipação, que é um efeito colateral comum das outras medicações. Então, a associação de medicamentos, ela pode ser bastante útil no tratamento da obesidade. Lembrar que a gente às vezes usa o topiramato também, né? Associado com outras medicações, porque ele aumenta a eficiência de algumas dessas medicações. E tudo isso tem que ser pesado, medido, as doses, qual é a concentração, qual é o que a gente vai prescrever e, principalmente, o padrão do paciente. Vai ter paciente que vai se adaptar muito bem a uma e não vai se adaptar a outra. Eu tenho um paciente que já rodou todas as medicações, até eu encontrar uma que funcionou para ele. Às vezes a gente precisa trocar os medicamentos. Então, se não deu certo da primeira vez, não precisa se desesperar. A gente vai achar o plano terapêutico mais adequado. Exatamente. Então é importante saber que é um tratamento prolongado. A gente não tem uma receita de bolo, não existe um guideline, que é o que a gente chama na medicina de uma. Primeiro você faz esse, segundo você faz aquele. Não existe um guideline para a obesidade. Então, a obesidade realmente é uma doença que precisa de uma individualização grande. Outra coisa são as doses. Então, muita gente diz assim, eu tomei 3 meses de semaglutida, não serviu de nada. Primeiro, tem que ver se o seu padrão alimentar vai funcionar com semaglutida. Segundo, tem que ver a forma que você subiu essa dose. Terceiro, tem que ver o quanto tempo você precisaria ter usado para você ter o benefício. Então, nada disso você vai fazer sozinho, você não vai conseguir sozinho. Vai precisar realmente de um profissional que saiba lidar com todas essas medicações para que você tenha o resultado que você precisa. Porque senão você vai queimar cartucho, você vai comprar uma medicação cara, você vai fazer sozinho, você não vai ter resultado e você vai culpar a medicação. E vai ter um monte de efeito colateral, porque não soube usar. Exatamente. Então, tudo isso, existe uma medicina por trás disso, existem estudos por trás disso, existem evidências por trás disso. E a gente realmente precisa saber o que vai fazer, como vai fazer e por quanto tempo vai fazer para que você tenha o resultado que você precisa. Não deixe de assistir os próximos episódios do Emagrecer Podcast. Então era isso, a gente queria agradecer por vocês ficarem com a gente até aqui. É um assunto muito denso, tem muita coisa para falar, né, Patrícia? A gente termina se empolgando porque desmistificar medicações para a obesidade é uma coisa muito importante. Existem muitas pessoas obesas que podiam estar se beneficiando de medicações e não estão por puro preconceito ou desinformação. Se você ficou com alguma dúvida, nos mande aqui nos comentários ou no direct do Instagram. Também sigam a gente nas redes sociais, por favor, e ativem o sininho para notificações. E é isso, esperamos vocês nos próximos episódios. A gente ainda tem mais 2 episódios, vamos falar sobre dieta e treino. E acho que temos muito a acrescentar nessa parte de obesidade. Obrigada pela audiência e até a próxima.